Lindezas, bem-vindos ao Fan Comenta, eu sou o João e vou te falar que não dá vontade de parar de assistir essa animação, anime, desenho, chame do que quiser. Cada um dos 3 episódios tem 40 minutos e eles passam num piscar de olhos. Se tivesse mais de 200 episódios, eu estaria lá ainda assistindo esses 200 episódios. Caracas. Isso porque tudo que aparece em cada uma das cenas tem importância. Cada detalhe, cada cor, cada diálogo, nada ali é por acaso. E isso é um grande diferencial e muito importante, principalmente para aquele público que, assim como eu, nunca jogou o LoL. É o quê? Eu tô passada, chocada. Herege! Até porque, caso você não saiba, esse projeto é inspirado nesse jogo mundialmente famoso. Ué. E apesar de nunca ter jogado, conheço assim um tiquinho ou outro dos personagens, das histórias, já os vi em muitas propagandas, muitas cinemáticas e principalmente em clipes AMV, Anime Music Videos, que apesar do nome não são exclusivamente feitos por animes. Muitos desses clipes têm cenas de filmes e também de algumas cinemáticas, de alguns CGIs que são aqueles trechinhos um pouco mais elaborados dos jogos. Meu favorito, por exemplo, foi quando o Player Tails e o 7 Minutos, dois dos meus artistas favoritos nesse ramo, fizeram um clipe em relação a LoL e ficou sensacional. Vai, escolhe seu herói, mas meu time não joga, meu time destrói. E se você quiser ver o clipe completo, o link tá aqui na descrição. Voltando para o anime, eu não posso falar com propriedade se ele é uma cópia fiel em relação à história do jogo, até porque eu não o conheço, obviamente. Porém, falando como um projeto isolado, como um projeto só de anime, ele funciona muito bem porque, além de tudo chamar a atenção, a estética, os traços lembram um pouquinho de Klaus com uma pegada ali de 3D, quase que chegando na estética de alguns filmes de Final Fantasy, então tá nessa mistura mais ou menos. É bem diferente das cinemáticas apresentadas nos trailers dos games, como por exemplo a gente viu agora há pouco no trecho do clipe. Só que, apesar de ser diferente, ainda assim é muito bonito. Não só os traços, como a paleta de cores utilizada. Sem falar da trilha sonora que prende a gente do começo ao fim. Esse foi um dos poucos animes que logo de cara, em menos de 2, 3 minutos, já prende a gente. E esses 2, 3 minutos iniciais já são mais do que suficientes para nos apresentar protagonistas, suas motivações e seus conflitos. Tudo isso sem dizer nenhuma palavra. Eu acho que a primeira frase vai ser dita lá no minuto 4, quase que 5. E esse tempo todo, como eu disse agora, é tão bem feito que a gente já consegue entender mais ou menos tudo o que está acontecendo sem ninguém precisar explicar nada. E tudo aquilo que é explicado no decorrer dos outros episódios é feito de uma forma orgânica, natural, não é expositivo, apresentando pra gente que não conhece esse universo de uma forma que, assim, chegando no final do 3º episódio, parece que a gente já entende tudo o que está acontecendo. Quais são as classes dominantes, quais as ideias, motivações, o caráter de cada um dos personagens, e todos eles são cativantes. Até mesmo os vilões são interessantes. Apesar de serem um pouquinho clichê, e eu acho que isso é uma inspiração dos jogos, então eu nem vou tirar ao mérito de ser algo clichê ou não, porque eu não sei se está sendo fiel ou não. Mas aqui funciona. Confesso que, por ser uma adaptação de um jogo, eu não estava lá botando muita fé. É muito difícil fazer esse tipo de conversão, mudar esse tipo de mídia, porque são públicos diferentes, adaptações diferentes, e se não for um trabalho muito bem feito, não vai rolar. E um trabalho bem feito nesse tipo de contexto envolve os detalhes, que aqui está repleto. Cada detalhe tem os seus próprios detalhes. Ué? Frase confusa, eu sei, mas caso você comece a assistir, você vai conseguir entender o que eu tô dizendo. Cada elemento, cada objeto em cena não tá ali por acaso. E esse é o grande diferencial desses 3 episódios em relação a todos os outros animes no geral. Animes, animações, etc. E o mais importante, a forma como esse ciclo fechado, esse arco pequeno dos 3 episódios é concluído, é finalizado, é interessante porque ele chegou ao ponto de não só apresentar o universo e personagens, como também mostrar pra gente como que o conflito entre as protagonistas foi estabelecido. E essa construção ela foi feita de uma forma calma e muito bem estruturada. Então nesses 3 episódios a gente vê que, apesar de uma delas ser um pouco mais frágil, um pouco mais fraca, não tão corajosa como o resto do seu grupo, a gente vê como esse conflito, não só interno, como também social, ali dentro daquele pequeno universo onde ela pertence, acaba impactando naquilo que acontece no final, que foi uma motivação, assim, de momento, sabe? De raiva, de estresse, de perda, de luto. E a forma como as duas se separam, dá vontade de entrar na tela e resolver o problema ali e voltar a falar com as duas assim, olha, isso aqui que aconteceu foi um mal entendido, vocês vão ficar bem. Foi um final interessante? Muito. Só que, da forma como tudo foi construído, que foi muito legal, me parece que o final da história das duas pode ser um pouco previsível. Acredito que
agora nos próximos 3 episódios do meio, nós veremos toda a parte de conflito entre as duas, tentando uma se igualar à outra, uma não ficar na sombra da outra, uma tentando explicar o que aconteceu, mas não vai conseguir. E no arco final dos 3 episódios dessa primeira temporada, eu acredito que elas vão conseguir se entender e no final se unir para derrotar um vilão principal maior, um mal comum. Então teve esse começo de união, conflito e separação, depois vai ter conflito, dúvidas e incertezas, para no final ter a resposta dessas dúvidas, né, a certeza e por fim o final do conflito. Muito provavelmente o final da temporada vai ter um baita de um gancho sensacional, até porque esse universo de LoL é repleto de personagens, tem não sei quantos heróis, e pelo pouco que eu li, essa história aqui é algo original. Então assim, os produtores têm uma infinidade de possibilidades de criar novos personagens, novos heróis, novos vilões e, consequentemente, infinitas histórias. Nota 5 fãs aqui para cada um desses 3 episódios, eu realmente gostei de tudo. Tá, de tudo, não. Eu não gostei muito da trilha sonora da introdução. Tá muito chato! A escolha de cenas, de imagens ali é legal, é bonita, me lembra um pouco a composição de Demolidor e também um pouco ali do Punho de Ferro. Lembra um pouco essa construção, porém a trilha sonora eu achei que ela ficou assim, muito mais voltada para um tom de aventura do que para um tom de drama épico, que é mais ou menos o que o anime propõe, sabe? Parece que a trilha sonora é um estilo meio Indiana Jones, algo um pouco mais leve, porém a história propõe um Uncharted, que é uma coisa um pouco mais séria. Uma comparação bem esquisita aqui, foi a primeira coisa que eu pensei, mas eu acredito que vocês vão entender quando assistirem. Tá bom. Tirando isso, não é algo que vai interferir no resto, dá até vontade de ver mais de uma vez essa intro, então essa minha pequena ressalva não é o suficiente para diminuir a nota de 5 fãs nem um pouco. Eu acredito que, como uma pessoa que nunca jogou ficou tão satisfeito com tudo que viu, muito provavelmente quem joga vai ficar muito satisfeito, sério. Se você aí joga já faz um tempo ou começou agora e não gostou, deixa aqui nos comentários o porquê, bora trocar uma ideia. E se você que nunca tinha ouvido falar do game, mas caiu de paraquedas ali porque achou a capa interessante, gosta de desenhos, animes, gosta desse tipo de traço, assistiu e se surpreendeu ou não, deixe aqui também a sua opinião, vamos todos trocar uma ideia, que é o objetivo e ideia aqui do canal. E então depois deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando comentários, reacts, conteúdo aqui que é feito de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!